Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro Ventim aqui na área. Na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é o sensor de rotação aplicado em motores de combustão interna, entender quais são os seus tipos, qual é a sua função dentro de um motor e por que ele é tão importante. Antes de mais nada, para aqueles que ainda não seguem aqui o canal, nós sempre estamos trazendo aqui conteúdos relacionados à indústria automotiva e ao funcionamento dos motores de combustão interna. Então, se esse vídeo te servir de alguma coisa, peço aqui que você dê um like e qualquer dúvida ou comentários, deixem aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em respondê-los, tá certo? Bom, o sensor de rotação, ele é um tipo de sensor aplicado, como o próprio nome sugere, para medir a rotação de um motor de combustão interna, seja esse motor ciclo Otto ou ciclo diesel. A sua função basicamente é identificar a posição do conjunto biela e êmbolo, que agora eu vou estar chamando de pistão, tá? E além disso, entender qual é a velocidade do virabrequim. Quando o virabrequim está em funcionamento, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa transformar o movimento de subida e descida dos pistões em um movimento alternativo, em um movimento rotativo. À medida que esse movimento ele vai girando, ou seja, que o virabrequim ele vai girando, nós temos aí então uma velocidade associada ao virabrequim. E por que isso é tão importante? Porque se eu preciso aumentar a velocidade do virabrequim, eu preciso alimentar com mais combustível. Então, uma das principais informações associadas ao sensor de rotação é: eu preciso, sensor de rotação, informar a velocidade do virabrequim para a central, para que a central consiga então calcular a quantidade de combustível que vai ser injetado, seja um motor ciclo Otto ou um motor ciclo diesel. Ou, além disso, eu preciso descobrir em que momento eu vou lançar o combustível ou a centelha, para que eu possa então conseguir fazer a fasagem do meu motor. Eu consigo então variar esses momentos para poder extrair uma maior potência ou conseguir algum tipo de operação dentro do meu motor que seja uma operação mais benéfica para aquela situação que o motor está enfrentando, tá? Portanto, nós temos então no virabrequim, em alguma das suas extremidades, seja na parte da frente, na polia, ou no fundo, onde está posicionado o volante do motor, uma roda fônica. Essa roda fônica nada mais é do que uma engrenagem, que essa engrenagem ela teria 60 dentes. Por que eu digo teria? Porque existem a falta de dois dentes. Esses dois dentes que estão faltando, eles são de forma proposital. Por que de forma proposital? Porque quando a central de injeção eletrônica, já que ela não tem olhos, ela é um sistema digital, ela identifica através do sensor de rotação que existe uma região na roda fônica que está ruim, ou seja, que está com uma falha, ela entende que esta falha nada mais é do que uma rotação do virabrequim. Então, todas as vezes que o virabrequim gira, a roda fônica que está presa a ele, seja na frente ou no fundo, também vai girar. E essa roda fônica tem vários dentes, como eu disse, ela parece muito com uma engrenagem. À medida então que essa roda fônica ela gira, essa engrenagem ela também começa a girar e esses dentes da engrenagem eles se aproximam ou se afastam do sensor, gerando, formando o que nós conhecemos como sinal do sensor que vai ser transmitido à central de injeção eletrônica. Uma vez que esta falha ela ocorra, ou seja, uma vez que naquela região ali a gente identifique que existe a ausência de sinal, então a central de injeção eletrônica detecta: opa, o virabrequim acabou de dar uma volta. Todas as vezes que essa falha acontecer, eu vou monitorar a quantidade de vezes que ela ocorreu ao longo de 1 minuto e eu vou informar então a rotação por minuto do virabrequim. Claro que isso acontece muito rápido. Se o motor está girando a 6.000 RPM, é porque aquela falha está aparecendo 6.000 vezes a cada 1 minuto. Tá certo? Quais são os tipos de sensores de rotação, então, encontrados no nosso motor de combustão interna? Basicamente, nós temos dois tipos: o sensor de rotação do tipo indutivo e o sensor de rotação do tipo efeito Hall. O sensor de rotação de efeito Hall, ele tem esse nome porque ele utiliza um princípio de funcionamento que foi descoberto através de um cientista chamado Edwin Hall. O que é que esse cientista dizia? Existe uma peça chamada de elemento Hall, que basicamente é um semicondutor, um chip com um semicondutor.
Quando esse chip com semicondutor vem acompanhado de um ímã ao lado dele, todas as vezes em que é passada uma corrente elétrica através desse semicondutor, a corrente elétrica consegue ir até o outro lado. Quando acontece de algum componente metálico afeta o ímã a gente tem várias linhas de indução eletromagnética saindo do ímã. Quando eu tenho um componente metálico, essas linhas de indução elas são afetadas, elas são distorcidas. Uma vez que essa distorção ocorre, essa distorção afeta a peçazinha, o elemento Hall. Então a corrente que estava circulando não consegue ir para o outro lado. Nesse momento a gente tem uma ausência de sinal. Então o que é que o elemento Hall ele faz? Quando eu não tenho a presença de algo que está afetando o meu ímã, eu posso permitir que o sinal ele passe de um lado para o outro. Quando eu tenho a presença de algo que afeta o campo eletromagnético do ímã, o sinal ele não passa mais. Então, por isso que a gente está vendo aqui na imagenzinha do lado a representação da curva gerada por esse sensor. É uma curva de onda quadrada, também chamada de PWM, um pulso de onda quadrado, em que, à medida em que a rotação do motor ela vai aumentando, a frequência em que esse pulso de onda quadrada ele vai aparecendo se torna cada vez mais frequente, tá certo? Esse tipo de sensor ele é bastante aplicado, por quê? Porque ele consegue detectar velocidades muito baixas do nosso virabrequim. Então, no momento da partida, que geralmente é uma situação em que você não consegue medir muito bem essa velocidade com os sensores do tipo de efeito indutivo, os sensores de efeito Hall têm essa vantagem. Quais são as outras vantagens que ele apresenta? É um sensor mais confiável e é um sensor em que ele consegue se comunicar diretamente com a central por ele gerar ondas quadradas, tá? A desvantagem é que é um sensor mais caro. Por sua vez, nós temos aqui o sensor do tipo indutivo, ou também conhecido como sensor de magtância variável ou de relutância variável. Tá? Esse sensor de relutância variável ele é composto internamente por um ímã e por uma bobina. E o que é que acontece? Agora nós utilizamos outro princípio da eletricidade, que é a lei de Faraday. Essa lei ela diz o seguinte: quando eu tenho uma bobina na presença de um ímã, de um núcleo ferroso, à medida que eu aproximo e afasto um material metálico, eu vou induzir tensão nessa bobina. Então eu vou gerar tensão elétrica. E o que é que então a gente tem? O sensor próximo à roda fônica, à medida que o dente, que é a engrenagem da roda fônica, se aproxima do sensor e logo depois se afasta, porque a gente tem a parte do vale desse dente da engrenagem, a gente então começa a fazer a geração de uma onda senoidal, que vai ser enviada para a central de injeção eletrônica. Esse tipo de sensor, por ele ser do tipo indutivo, ele gera uma tensão alternada. Essa tensão alternada, então, ela precisa ser retificada, transformada dentro da central para um sinal contínuo, para um sinal quadrado, para que possa ser interpretado. E, além disso, é um tipo de sistema que não precisa de alimentação, tá certo? Portanto, para finalizar, nós temos aqui a comparação entre os sensores. A gente tem a parte de cima em azul, sensor do tipo indutível, embaixo vermelho, sensor do tipo de efeito Hall, e percebam que basicamente eles medem a mesma coisa, que é rotação. A diferença é que um gera uma tensão de onda alternada, que precisa ser retificada, mas que não necessita de alimentação, então é um sensor mais barato, enquanto que o de baixo é um sensor do tipo digital, não precisa de retificação, conversa diretamente com a central de injeção eletrônica, mas ele é um sensor mais caro para as aplicações em motores de combustão interna, tá bom? Então, Pedro, quais seriam as principais aplicações desses sensores? Bom, os dois tipos podem ser aplicados em motores. O sensor do tipo Hall, por ele ser mais preciso, ele tem uma melhor aceitação em motores de combustão interna que operam com regimes mais altos. Existem motores, principalmente motores dois tempos, em que a rotação ela é mais demorada. Isso acontece em motores navais de grande porte, que operam muitas vezes de 40, como muito, a 100 rotações por minuto. Imagine que esse motor está girando a 60 rotações por minuto, é uma rotação por segundo. O sensor do efeito indutivo, o sensor de relutância variável, ele não tem uma boa aplicabilidade para esse tipo de operação. Então, nesses motores, é melhor que a gente utilize o sensor de efeito Hall.
Para outros motores que estamos acostumados no dia a dia, os motores ciclo Otto, ciclo diesel, que tem rotações de marcha lenta, se for um ciclo Otto 1000 RPM, um ciclo diesel de 600, 800 RPM, nós podemos ter qualquer um dos dois tipos de sensores. Por quê? Porque a rotação que esse motor vai estar funcionando é uma rotação que permite com que a medição ela seja realizada de forma satisfatória. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa foi aí a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, comentário, deixem aqui e a gente se vê numa próxima aula, ok? Valeu!